Então vamos lá, né. Boa noite, meninas. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Tem muita gente, né, nem todo mundo consegue participar ao vivo, mas por isso que eu gosto de gravar, porque aí o pessoal também tem a oportunidade, né, de assistir sempre depois. Então, desejo muito, né, quero desejar as boas-vindas aqui às presentes. Boa noite, Bruna, Cris, as meninas que a gente já vem conversando, né, e outras aqui que eu já conversei antes de vocês chegarem. Bem, o objetivo, né, desse encontro que eu marquei, que eu compartilhei lá no grupo, é principalmente falar a respeito, né, de como ser uma assistente social concursada. A gente está vendo, a gente está acompanhando aí que não para de sair concursos, e eu já venho há bastante tempo ajudando aí muitas assistentes sociais nessa trajetória, e tem gente aqui que, né, que não me deixa mentir, até, inclusive. Algumas queridas aqui presentes, né, que inclusive já tem aprovação aí, um concurso topzera, e espera aí o resultado, mas segue até a posse. Então, hoje eu quero trazer mesmo, né, uma conversa mais objetiva, tá certo? Eu quero mostrar, né, para vocês um pouco do cenário dos concursos, né, 2025, 26, então ali uma trajetória do que a gente teve hoje, a gente vai dar só uma olhada, né, uma passada assim, mais ou menos, do que a gente teve de concurso em 2025, ainda estamos em 2025, então tem muita coisa ainda para chegar, reta final aí do ano, e 2026 também vai ser uma maravilha, né, ao que tudo indica, eu acredito que sim. E é isso, gente. Se vocês não se programarem, não se organizarem, vão ficando para trás, tá certo? Então, vou falar dessas ótimas oportunidades, né? Como chegar lá. Então, assim, eu vou compartilhar a trajetória que eu fiz, vou te falar como você pode fazer. Então, você pode seguir ali os meus passos, e também eu vou falar sobre, né, um pouco da minha mentoria, como é que eu posso te ajudar, até porque eu acho que é importante desde já falar que mentoria é uma coisa que não é muito conhecida por assistente social. Então, geralmente, quem vem, quem procura mentoria, quem ingressa, é quem já está com um nível de consciência ali de estudos mais elevado, porque não é uma coisa tão comum ali, né? Então, às vezes a gente não está acostumado, mas eu vou falar um pouquinho disso, mas assim, o mais importante é vocês saberem que tem vários caminhos que você também pode chegar lá. Então, eu vou apontar o que eu fiz, né? Vou te dizer como é que você pode fazer, ali dar um mapinha ali do passo a passo que você pode fazer para você se organizar, porque tem jeito sim, é possível sim, e vou falar um pouco também da mentoria, porque eu acho importante, é uma coisa boa, é uma coisa que está ajudando muitos, né, muitas agentes sociais a garantirem a sua vaga nos maiores cargos do país, nos maiores cargos, dos mais difíceis. Então, porque é para poucos. É para poucos, porque só poucos procuram, né? Só poucos ali, de fato, é, têm esse nível de consciência, que para você ter algo, né, mais elevado, você também tem que ter um passo mais elevado. E quando eu digo mais elevado, eu estou dizendo assim, do nível mesmo ali de estudos, né, do processo de preparação para concursos, porque as coisas não estão para brincadeira. Então, toda hora eu vejo, né, minhas meninas mentoradas aí sendo aprovadas, e não tem milagre nenhum, o que tem ali direcionamento, é método, e cada um ali vai fazer o seu percurso, mas tem alguns percursos que, quando algumas pessoas acessam, que é para poucos, elas conseguem. Então, se elas conseguem, você também pode, tá certo? Aqui comigo é seja assistente social onde quiser. Então, esse é o meu lema, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, mas eu quero mesmo aqui seguir de maneira bem objetiva e espero colaborar, tá bom? Vocês já sabem que pode me procurar no Instagram, no WhatsApp, aí tem vários canais para falar com a gente. A gente teve de concurso, né? Alguns aqui tivemos esse ano, aqui alguns estão em andamento, aqui o TJ, né? Esse foi o de Rondônia, a gente teve TRF6, tivemos concurso de MPU, temos concursos iminentes aí do TJ Rio de Janeiro, TJ Paraíba, né? O TJ Pará também, então tá aí, TRE Tocantins, TJ Ceará, daqui a pouco sai, gente, ó, TJ Rio de Janeiro, TJ Ceará, né, o TJ Paraíba, esses aí estão na iminência, a qualquer momento, né, a depender até do momento em que você vai assistir esse vídeo, porque eu vou deixar
né, gravado direitinho, talvez até já tenha saído. Então, daqui a pouco vem TJ Paraná, MP Piauí a gente teve nesse ano, né? O TJP não abriu para analista, mas assim, sempre tem, né, os concursos são cíclicos aí, então tem que estar preparada. O que mais? Aqui eu falei TJ Rio de Janeiro, né? Mas é TRT, aqui que está o TJ, né? Rio de Janeiro. Então, teve TRT Rio de Janeiro, mentoradas aí gabaritando, né, as provas discursivas, esperando resultado. O TJ Rio de Janeiro que vai sair a qualquer momento. TRT10, a gente teve esse ano, olha quanto concurso, né? TRF4, STM, então tem concursos aqui desses, vários que têm mentoradas, né, minhas, que fizeram as provas, estão aí esperando os resultados, e ainda tem muita coisa por vir, gente, STF, aqui o TRT, deixa eu só abrir aqui, TRT, né, de Mato Grosso, gente, não vai parar, TJ Bahia, TJ Rio Grande do Sul. Eu ainda digo mais, Defensoria Pública de São Paulo. A gente teve o concurso TRT2, né, que foi aqui em São Paulo, mas daqui a pouco vem. MP São Paulo, daqui a pouco vem. MP, Defensoria Pública, tá aí, né, com um zum da Defensoria Pública do Piauí. Gente, não vai parar, tá certo? Eu só vou parar aqui de falar, porque senão vou passar aqui a noite toda, o tempo todo falando só do tanto de concursos, né, que estão vindo por aí. Entende? Então, assim, porque, Laine, mas você está falando só de concurso da área sócio-jurídica. Falo desses porque são as melhores oportunidades. Então, vou só abrir um parênteses, né, para deixar claro aqui para vocês que é óbvio, tem concursos muito bons também, que não são só da área sócio-jurídica. A gente tem concursos de universidade, né, são muito bons. A gente tem o CNU, então, que são várias oportunidades. Temos também algumas prefeituras que têm excelentes oportunidades também, tá certo? Então, não importa o concurso, não importa. O que importa é que você tem que estar preparada, tá certo? Tem que sair na frente, tem que ter esse nível de consciência. E isso é o que te separa de quem está lá rodando, não sai do canto. É o seu nível de consciência, né? De você entender que não tem como ter um resultado excelente cometendo ali, às vezes, as mesmas falhas e ficar ali naquele mesmo processo, tá bom? Por que que eu trago muitos concursos da área sociojurídica? Que eu falei, né, vários, mostrei vários aqui para vocês. Porque costumam ser as melhores oportunidades. Não tem como a gente negar isso. Então, o tribunal de... Enfim, todos aqueles que eu falei para não ficar repetitiva, costumam ter, né, os melhores salários, as remunerações, elas costumam passar dos 10K, tem concurso que dá 25K, quase 30 mil, né? K é mil, tá? 10 mil, 15 mil, 25. Então, assim, e outra, os órgãos, eles publicam ali aquele valor de remuneração, mas não é, gente, não é, é mais, porque tem os benefícios, tem as gratificações, tem ali né, o que vai agregando ali, os benefícios que vão agregando a remuneração. Então, assim, da área sócio-jurídica são esses que eu falei para vocês, né, principalmente aqui os tribunais, todos os tribunais, Defensoria Pública, Ministério Público, Senado, Câmara, as penitenciárias também, sistemas de segurança, saiu agora o concurso teve agora recente, né, Polícia Federal, quem é que tem aluna lá em trâmite que está, né, colocando o nome na lista? Eu tenho mentorada minha lá, aqui, Polícia Federal, vai ter. Polícia Civil, tem uma aluna lá que colocou o nome dela na lista, dei uma parada na mentoria, porque ela disse que vai esperar tomar posse dela, né? E depois ela decide se continua, se quer mais, então cada um vai vendo o que é que dá para si. Mas assim, imagina, uma aluna que, uma mentorada que nunca atuou na área, né? Imagina uma mentorada que nunca atuou na área como assistente social, ela é concursada em outra área, em outro órgão, que não tem nada a ver, casada com filho, e tá lá, ela disse, Elaine, eu quero tomar posse como assistente social, então vou ficar aqui nesse meu trabalho, nunca trabalhei, tenho medo, mas, né, com a conversa, com a mentoria, ela criou coragem de encarar logo o concurso que ela deseja. Então, eu só quero desses órgãos em Brasília. Né? Em Brasília, vocês sabem, as criancinhas de 2 anos já são matriculadas, né, nos cursinhos aí preparatórios. Então, ela foi lá, garantiu a vaga dela, tá certo? Então, veja, né, casada, com filho, trabalhando, conseguiu, tá?
Por que geralmente a maioria busca, né, a área sociojurídica? Porque realmente assim tem muitas vantagens, não só em termos de benefícios, mas também o fato de você conciliar novos projetos. Às vezes você tem, por exemplo, no meu caso, né, eu gosto de fazer mentoria, de dar aula, tem gente que gosta de fazer outras coisas, e você acaba tendo mais tempo com a família, porque a maioria é de 30 horas semanais. Então, quem tem filho, por exemplo, tem a possibilidade de trabalhar de home office, né, trabalhar em casa. Quem me acompanha sabe que tem os dias lá que eu trabalho. Elaine, é todo órgão? Possa ser que alguns órgãos, né, eu não tenho como afirmar se são todos, mas uma coisa eu digo, a maioria. E outra, os que ainda não têm essa modalidade de trabalho estão caminhando para isso, gente, porque acaba sendo bom para todo mundo. Então, imagina, eu fico aqui pensando, nossa, se eu tivesse tomado essa decisão de dar para concursos, né, antes, por exemplo, eu tinha tido muito mais tempo para ficar com minha filha, né, desde o começo. Então, assim, quem tem filho, você ter mais tempo, gente, pelo amor de Deus, não passar 2 horas em trânsito, se estressando, né? Enfim, então é muito bom você poder acessar esse tipo de coisa, né? Se programar, fazer suas viagens, né? Suas viagens. Tá aí, mês, né? Tem aí os feriados, por exemplo, meu próximo aqui que eu já estou mirando, feriado do servidor público. Vou pegar uma emenda direitinho ali, gente, eu vou viajar, vou curtir, vou aproveitar, descansar um pouco. Por quê? Porque eu sei que eu tenho ali a minha remuneração, ela é certa, não é só remuneração, né, de poder, assim, poder de investir nesse tipo, né, de coisas que você gosta, mas de ter ali a data certinha, de ter a segurança. Então, é muito bom. Cada uma curtindo, né, ao seu modo. Eu coloquei aqui uma foto minha de praia, eu amo praia, e sempre que eu posso, eu corro, né, para o mar. Então, eu acho que são, né, sonhos que a gente acha que não são para a gente. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque eu acho, né, se você está aqui no ao vivo comigo e depois também assistindo a gravação, é porque eu acho que você também tem esse desejo para você, para a sua vida, entende? E aí, o que é que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu vou mostrar como você pode chegar lá, tá? Gente, eu estou falando super rápido, mas me perdoem, quem quiser parar ou perguntar ou interromper, tá? É só falar. É porque realmente o objetivo, né, desse encontro é esse, esclarecer um pouco sobre, né, concursos, é sobre esse cenário, falar da minha mentoria e também te fazer pensar o que é que você quer da sua vida, tá? Então, assim, como chegar lá? Chegar lá, né? Nós sabemos que a maioria dos concursos tem 3 etapas. Alguns tem 2, alguns pode ter até alguma outra etapa a mais. A gente sabe que tem as provas objetivas, que são as provas, né, ali das questões de certo e errado, ou são as questões de múltipla escolha. Nós sabemos que tem as provas discursivas, que são as provas escritas, e eu te digo, veio para ficar, já faz, anos que eu falo sobre isso, e agora eu faço mentoria para discursiva desde o comecinho, há 5 anos, nem existia mentoria, que está para discursiva em serviço social. Então, fui pioneira nisso, e porque eu já tinha essa noção. E aí tem gente que só está tendo noção que tem que estudar para a prova discursiva agora. Vocês entendem quando eu falo o nível de consciência? É esse. Olha quanto tempo que passou eu falando, há séculos de prova discursiva. E ninguém entendia. Ai, não sei, sabe? Parecia. E muita gente ainda não entende. Talvez até você que esteja fazendo, né, assistindo esse vídeo aqui, ou esteja aqui ao vivo comigo, nem tenha se tocado nisso. Ou ainda foge de prova discursiva, igual uma das minhas, muitas delas, mas, por exemplo, a Nailde, uma delas, ela não fazia concurso com prova discursiva, ela fugia, né? E aí, até que ela percebeu que os concursos que ela deseja têm que dominar a prova discursiva, sem isso não vai ter jeito. E ela não conseguia fazer uma discursiva, sequer. Agora está aí, me mandou mensagem aprovada, chorando, por quê? Primeiro lugar lá na região que ela escolheu, do concurso do TRE, né? E se não fosse isso, a mentoria ali direcionando, gente, ela nunca ia conseguir fazer essa vida. Ia ser muito difícil, né? E ela já estava quase desistindo. Então, não sei aí se você tem vontade de desistir, se já teve, por causa da discursiva. Mas, assim, a Nailde é a prova viva, né? A prova de uma pessoa que não sabia, não conseguia, tinha medo de fazer prova discursiva
E, gente, ficou lá em primeiro lugar. Elaine, mas onde é que eu vejo isso? Aqui no meu Instagram, né, tem aqui, ó, todo Instagram, deixa eu só voltar aqui para a câmera para me ver aqui. Todo Instagram, a gente sabe que aqui embaixo, ó, bem aqui em cima das fotos, tem umas bolinhas que a gente chama de destaque. Então, nessas bolinhas aqui, depois daqui que vocês assistirem um vídeo, vocês vão lá e se emocionem com as histórias aqui das muitas e muitas mentoradas aprovadas, tá certo? Então, tem um destaque aqui que é só aprovadas do TJ São Paulo, porque realmente foram 3 concursos, eu trouxe uma galera para cá para o TJ São Paulo, e tem outro destaque que tem ali muitos dos depoimentos, não tem todos, eu prometo que um dia ainda vou organizar isso, colocar todos os que eu tenho num canto só, mas eu não dou conta, mas tem muitos depoimentos, e vocês vão poder ver, não só esses depoimentos, né, mas também um pouco aqui também da minha trajetória. Então, lá nos destaques do meu Instagram, @pausa para posse, tem tudo isso, tá certo? Para vocês verem, né, o que eu estou falando aqui das meninas aprovadas, tá certo? A maioria, ou uma boa parte. Tá lá, e quem sabe em algum momento eu consigo colocar todo mundo. Então, prova discursiva não tem jeito, precisa dominar. E tem as provas de títulos. Muitos seguidores me mandam mensagem, às vezes as mentoradas, quando, né, entram na mentoria, Laine, mas eu não tenho título. Eu tenho chance? É óbvio que você tem. Não que não seja importante o título, se você puder ter acesso, ótimo. Invista, o que é título? É pós-graduação, né? Especialização, é quem tem mestrado, quem tem doutorado, mas assim, a gente sabe que a maioria não tem acesso. Não tem, porque termina a faculdade, eles têm que trabalhar, não dá para investir num título, né? Continuar ali estudando, é muito difícil. Eu mesma não tive, não sei você, mas eu não tive como continuar investindo. Então, as provas que eu fiz, eu não utilizei os meus títulos, não tinha como. Alguns concursos contam como títulos a experiência profissional, mas, assim, não é a maioria, tá certo? Ou algum evento, algum congresso, alguma coisa, mas, assim, é difícil. A maioria é especialização, né, ou mestrado, ou doutorado, tá? Mas é possível, sim, ser aprovada sem títulos. A mentorada que eu falei para vocês, que passou na Polícia Civil, que nunca atuou como assistente social, tá lá o nome dela, sem título. Eu também, as minhas aprovações foram sem título. Repito, se você puder fazer, se você tiver essa condição de acesso, ótimo. Mas não vai ser por causa disso que você vai deixar, não vai ser por causa disso que você vai deixar de fazer concurso. Tá certo? Não vai ser por causa disso, tá? Muito boa noite aí as meninas que chegaram, né, que estão chegando aí. Estou gravando, então quem não pegou ali o começo é importante, eu fiz um pouco mais acelerado mesmo, mais objetivo aqui, mas eu vou deixar gravado, eu estou gravando, tá bom? Então depois eu vou compartilhar para vocês assistirem. Quem tiver interesse, né, eu aviso, falo, enfim, compartilho. E aí, são essas 3 fases de como você chegar lá. Não tem jeito de ser aprovado em um concurso sem passar por essas fases. Então, eu quero que vocês entendam que não tem atalho, não tem, claro, tem forma de você chegar mais rápido. Né? Você pode ficar rodeando, rodeando e ir numa linha reta. E a minha mentoria, óbvio, tem esse objetivo, ali, de te conduzir em linha reta, tá certo? De te fazer chegar lá mais rápido. Tá, Elaine, mas você falou, para quem está assistindo a gravação, para quem está lá no, né, no grupo, que chegou aqui pelo grupo, que não tinha acesso, às vezes está no grupo, mas não tem acesso ao Instagram, enfim, para quem está assistindo depois também, eu falei, mas não me apresentei, e aí eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho de mim aqui brevemente, tá? Eu sou assistente social, atuo na área judiciária, então, tribunal, né, de justiça. Eu sou professora e mentora de cursos para concursos, já tem 5 anos que eu faço isso, gente. Então, 5 anos que eu atuo, né, como professora e mentora de concursos. E eu tenho mais de 16 anos de experiência, então tem toda uma carreira, uma trajetória profissional. Eu atuava na área privada,
Quando eu me formei, eu não tive a oportunidade de atuar como assistente social, foi difícil, então, mas com o tempo, eu consegui uma oportunidade dentro da área que eu estagiava, então eu estagiava numa prefeitura, consegui a oportunidade de ser contratada numa empresa privada como assistente social. Nessa empresa, eu cresci, aprendi e construí toda uma carreira de mais de aí, quase 15 anos, onde é uma carreira em que eu me tornei coordenadora de grandes projetos na área portuária, na área de mineração, então eu tinha um cargo, né, toda ali uma situação, mas faltava alguma coisa, chegou um momento da minha carreira que me deu vontade de fazer outras coisas, mas principalmente trabalhar, né, ali ter uma carga horária reduzida, e lembra daquele slide aqui, para quem entrou no começo, que eu mostrei para vocês? Poder viajar, poder ficar mais com minha família, sem perder a remuneração. Então, eu queria os mesmos, né, ali o mesmo padrão, mas trabalhando uma carga horária mais justa. E por isso, eu larguei a minha carreira privada, eu pedi demissão e decidi ser concursada, porque eu vi que era a única forma de eu conseguir todas aquelas realizações, trabalhar mais perto, ficar com minha filha, planejar a minha carreira, poder fazer outras coisas. Então, saí da área privada e decidi fazer concursos. Nisso, eu era casada, sou casada, com filha, e eu trabalhava mais de 44 horas semanais, porque o meu cargo era um cargo de muita dedicação. Então, eu coordenava equipes muito grandes, projetos muito grandes, e era responsável ali, a assistente social responsável por muitas famílias, muitas vidas. Então, tinha que ficar muito à disposição ali, né? E nesse trabalho eu tinha muita interface com a Defensoria Pública, Ministério Público, já tinha ido até para audiência, então, em tribunal, enfim, tudo por conta desse. Então, estava sempre nesse meio, só que não do lado de cá, né? Do lado do sócio jurídico, não estava como profissional desse lado, estava do outro. E aí eu achava que eu não conseguia, que eu não tinha capacidade. Como era que eu ia conciliar o meu estudo com o trabalho que eu tinha? Como é que eu ia estudar com a filha ali para dar atenção, casa, marido? Gente, como é que eu ia estudar sem nem saber por onde começar? Meu Deus, tanto tempo de formada. Eu ficava pensando, não sei se alguém que já passou por isso, mas assim, eu ficava pensando, como é que eu vou competir no concurso com as meninas que estão aqui recém-formadas, super inteligentes, hoje têm acesso à internet, a tudo, como é que eu vou dar conta, né? Mas deu certo, tá certo, gente? Então, eu fui aprovada em 10 concursos, lá nos meus destaques do Instagram, que eu mostrei para vocês, né? Aqui no Instagram, onde ficam os destaques, aqui em cima, na página logo inicial, tem as bolinhas aqui dos destaques, também tem minha história, e tem os diários oficiais com o meu nome. Mas não foi fácil, tá certo? Não foi fácil. E aí, a partir dessa experiência, eu venho me dedicando há 5 anos para que outras gestões sociais consigam colocar o nome delas no concurso e no cargo que elas quiserem. E dá certo, esse é o meu lema, tá bom? Criei o Instagram, @pausa para posse, né? Que eu tive uma pausa ali do meu trabalho, das minhas coisas, pausei várias coisas da minha vida para me dedicar ao estudo para concursos, para me dedicar a tomar posse. Aqui no meu símbolo, eu não sei vocês que, acho que eu nunca nem comentei isso, e vou aproveitar e comentar. No meu símbolo que tem no meu Instagram, né, é uma caneta, é um P, um P como se fosse lembrando ali uma caneta ali, dando um círculozinho ali do P, escrevendo, e tem dois S's, assim, que meio tem uma pegada de assinatura, mas S de serviço social. Acho que eu nunca comentei isso com ninguém, mas eu tenho muito orgulho, né, de ter criado e ter ajudado muitas a conseguirem também. Mas, assim, a estrada até aqui, né? Eu me senti perdida, né? Como eu disse a vocês, eu queria outra vida, diferente da que eu tinha. Eu não aguentava, eu estava cansada, eu trabalhava viajando, era estressante, eu não tinha tempo para nada, para mim, para a saúde, para minha família. Então, era um trabalho muito difícil, muito desafiador, e eu estava, né, já naquela esgotada, com medo de adoecer, de ter um burnout, enfim. Estava numa situação, gente, que eu não sei se vocês já passaram por isso, se você está passando por isso, se você, às vezes, é até concursada, está num órgão que está passando por isso, você quer sair, tem jeito de você sair.
dessa vida, se você sente que não é bem remunerada, se você sente que quer ter mais tempo para você, gente, é muito bom, é muito bom. Então, isso tudo me levou a tomar a decisão de ser concursada, mas assim, totalmente perdida. Eu não sabia o que escolher, não sabia materiais, né? Na ocasião, hoje em dia tem muito mais, mas assim, o excesso também, né, acaba ali atrapalhando, de material. Então, você pega livro, pega artigo, pega uma coisa, pega outra, assina uma plataforma de questão, assina outra, e vai colecionando materiais e colecionando, e no final, como é que você fica? Você fica perdida. Eu não sei se você está se sentindo assim nesse momento também. Com tanta coisa, tanto acúmulo, né? Se você sabe até aqui, o primeiro, por que você quer ser concursada? Acho que isso é uma coisa importante, né? Que você tem que avaliar, mas eu tenho certeza que se você não está se sentindo perdido, em algum momento você se sentiu ou vai se sentir nesse processo, tá? De estudos para concursos. Não sabe escolher o que priorizar materiais, então é tanta coisa que a gente vê na frente da gente que a gente se perde, acumula um monte de coisa, e ainda tem os desafios da vida, né? Das condições ali objetivas, que é conciliar filho, conciliar estudo, conciliar trabalho, entre outras coisas, entre outros, né? Eu recebo muitos relatos assim de seguidores ou de até mentoradas mesmo, assim, da rotina. E aqui eu tento fazer de tudo para deixar a rotina delas o mais leve possível. Eu tiro o máximo peso das costas delas e trago para mim, para que elas possam focar no que realmente importa. Eu não sei se você teve ou sente, ou se já sentiu a sensação de que todo mundo passa menos você, porque eu tinha essa sensação. Eu chorava, porque às vezes assim, eu comecei a descobrir, né, o Instagram, eu comecei a seguir perfis assim de estudos, de assistência social não tinha tanto, mas de outras, né, outras áreas, enfim, principalmente da área jurídica. Acho que foi isso também que me deu um viés aí meio, né, de me puxar para essa área, mas vi ali né, as pessoas passando, as pessoas conseguindo, eu acompanhava ali o Instagram delas, poxa, a trajetória, e nossa, conseguiu, eu achava que eu não consegui, todo mundo passava menos eu. Então eu chorava, eu ficava triste, mas me mantinha firme, não era fácil, né? Passar por isso. Ficava feliz com a conquista, né? Porque quando você vê alguém conseguindo, você vê que é possível. Mas ao mesmo tempo eu tinha a impressão de que todo mundo conseguia, menos eu. Então, eu me sentia exausta e eu confesso, acho que eu nunca falei isso para vocês aqui também, mas eu tinha vontade de desistir. E aí eu não sei se é o que você está sentindo também, tá? Então, inclusive, é bom você ter essa reflexão que isso acontece. A gente fica com vontade de desistir porque é muita coisa, né? Ver as pessoas conseguindo, ver tanta coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo, tá? Mas trago aqui de novo, você tem que lembrar por que que você está aqui assistindo esse vídeo, por que que você está aqui agora comigo, porque você tem um propósito. Seu propósito é ter mais tempo com sua família, é ter projetos que você tenha vontade de realizar. Eu quero fazer um curso de crochê, eu quero cozinhar, eu quero fazer nada, eu quero ser mãe de pet, eu quero criar um jardim na minha casa, né? Eu quero, sei lá, né? Enfim, cada um viajar, cada um tem seu objetivo. E é por isso que ele é que tem que estar na sua mira. Porque era isso que eu fazia. Eu chorava, mas toda vez que eu pensava na minha filha, que eu queria ter mais tempo com ela, toda vez que eu pensava que eu queria ter mais tempo com meu marido, um pouquinho de tempo para minha casa, eu não tinha tempo para fazer nada direito em casa, tudo era corrido, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para ficar na cama deitada, para assistir uma série, para nada. Então, todos os dias eu ficava pensando que o que eu queria era sair daquela vida, entendeu? E, como eu disse, eu pensava que não era para mim, sabe? Eu pensava que, poxa, como é que eu, casada, mãe, com essa rotina de trabalho, como é que eu vou conseguir? Isso não é para mim. E aqui eu trouxe só algumas fotos, né? Fotinhos aqui da minha. Aqui eu estudava na cama, porque eu não tinha ali um cantinho de estudos estruturado, né? Às vezes eu tinha que viajar a trabalho, então não conseguia manter ali, mas, enfim, ia tentando me organizar. Tá aqui eu com meu caderno, com meu livro, com caneta, Sou eu aqui sentadinha na cama, né? Aqui, uma mesinha que eu comprei, botei assim, essas mesas assim de computador, ou se você não tiver, pode ser até de café da manhã, se você não tem um cantinho ali de estudos, aí às vezes ajuda, né? Enfim. Então, eu estudava, né? Não desistia. Aqui, ó, essa foto parece do pôr do sol, mas não é do pôr do sol. É uma foto do dia amanhecendo. Então, eu acordava
esse horário, antes de amanhecer, 4 horas, 5 horas. Então, eu tentava, né, na medida do possível, dormir cedo, e os fins de semana, isso aqui era mais fins de semana, porque durante a semana eu chegava muito cansada à noite, né? Eu tinha rotina mais leve, estudava ali 1h30, no máximo 2 horas durante os dias de semana, e me dedicava nos fins de semana. E na minha cabeça, eu coloquei que eu ia demorar mais tempo, porque, né, eu sempre achava que não era para mim, né? Mas eu segui firme, fiz várias provas. Isso aqui, quem faz prova sabe que isso aqui é um cartão que a gente preenche ali as respostas. Não tinha lugar certo, tá vendo? Aqui eu estou num canto, aqui eu estou em outro, aqui eu estou em outro. Mas eu ia lá com meu papel, minha caneta, meu caderno debaixo do braço, né? Tinha um tablet que me ajudava, mas assim, já teve época que era celular, levava livro, levava papel, qualquer coisa. Eu sempre dava um jeito de ter material, de levar as coisas comigo para toda oportunidade de estudar. Não sabia muito bem como fazer, o que focar, né? Aqui essa foto aqui, por exemplo, eu estava com um livro, então eu li o livro todo. Mas às vezes não precisa você ler o livro todo, porque só são algumas partes deles que são mais cobradas, né? Nos concursos, mas eu não sabia disso. Até então, tá certo? Mas eu não desisti, gente, eu não desisti. Ela, mas só você, não, tá aqui, Carol, assistente social no TJ São Paulo, aqui. Ela colocou aqui, isso aqui foi uma coisa que ela escreveu espontaneamente lá no Instagram, né? E aqui ela está dizendo que o mundo dá muitas voltas, né? Que era para a gente se encontrar. Eu tive o prazer de recebê-la na comarca que ela tomou posse lá no fórum. E assim, ela fala aqui que foram 3 concursos do tribunal. Gente, 3 concursos, isso aqui significa mais de 5 anos estudando para concurso, né? Sem direcionamento, sem suporte, perdida. Lembra que eu falei para vocês que eu me sentia perdida, acumulava material, não sabia para onde ir? Lembra que eu falei casada, com filho, conciliando trabalho, com estudo, a mesma coisa, igualzinho. Trabalho, estudo, ela não desistiu e ela conseguiu. Finalmente, ela veio para a mentoria e, meu Deus, um tempo recorde, ela passou 4 anos ali, quase 5 anos estudando, e essa garota aqui, em menos de 4 meses, ela conseguiu, tomou posse, conseguiu. Por quê? Com direcionamento. Ela pegou ali um caminho, né? Ela fazendo tudo igual não dava certo. Então, ela viu que precisava de uma coisa diferente. Foi o que ela fez, uma atitude diferente. Foi quando o nível de consciência dela elevou, que ela entendeu que tinha que saber prova discursiva, ela entendeu que precisava ali focar no que realmente importava, mas ela não tinha tempo de fazer planejamento, de se preocupar com o material, se preocupar do que é que cai numa prova discursiva, como ela não tinha tempo de ficar estudando sobre isso. Ela precisava de alguém que dissesse o que ela tinha que fazer ali para poder ela seguir e dar certo, e não teve outro jeito, tá? Foi isso aí, não teve outro resultado. Aqui a Graça também, né, assistente social no Senado Federal, ela veio para mim, ela também estava quase desistindo, né? Enfim, mas ela veio de uma situação que eu não, né, não vou comentar aqui, mas enfim, queria isso para a vida dela. Ela veio, fez ali a mentoria, dominou a banca FGV, que foi a banca desse concurso, né? Se dedicou, foi atrás de tudo que foi necessário, de todo conhecimento, de profissionais, de pessoas, de tudo, e ela conseguiu. Porque ela tinha ali o nível de consciência, que se ela repetisse ali o padrão, ficasse na mesma, ela poderia até ter conseguido, tá? Porque eu consegui, mas, meu Deus do céu, olha, foi muito choro, viu? Foi difícil. Ela não queria passar por todo esse processo. Ela queria conseguir mais rápido, tá? E aí, de novo aqui, concurso TJ Rio de Janeiro, né? Que dá para sair aí. Você que vai fazer esse concurso não pode perder tempo, não. Tem que ser, ó, para ontem começar. Já tem gente aí estudando, mentorados, inclusive. E assim como no concurso passado, como eu disse lá no meu Instagram, tem os destaques lá, tem depoimento, né, de aprovados aí no TJ Rio de Janeiro. Mesma coisa, Defensoria Pública aqui também. Ah, lá não só tribunal, não, é Defensoria, é Senado, é Tribunal, é tudo, né? Enfim. Então, aqui também aprovada, esperando nomeação. Então, o que é que faz? Aqui, todas essas meninas aqui, eu só trouxe esses exemplos, porque senão eu ia ficar aqui horas e horas mostrando. São muitas, e aí quem quiser ver, tá lá no meu Instagram, @pausa para posse. Mas eu trouxe essas aqui porque elas têm
vidas diferentes. Essa aqui, casada com filho, trabalhando 44 horas, estudando há quase 5 anos. Essa aqui falou, eu não quero passar 5 anos estudando, eu quero logo, né? E essa aqui de 5, o que não conseguiu em 5 anos, conseguiu aqui em 4 meses. Essa daqui não quis, logo ela foi meteórica, né? Tudo, foi atrás de tudo que foi necessário e logo ela conseguiu. Essa aqui veio para mim com um plano, a gente fiz um pacote para ela de prova objetiva com discursiva na mentoria, acompanhei, tadinha, foi uma das que eu mais cacetei, né, de pressão, de direcionamento, e ela seguiu tudo, e foi só um ciclo de mentoria que ela teve comigo também, e posse, não teve jeito. Ela fez tudo que precisava, óbvio, seguiu né, os direcionamentos, e éramos muito alinhadas e não teve jeito, conseguiu. Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui teve o primeiro ciclo de mentoria, se adoeceu, se atrapalhou, enfim, se perdeu nos estudos, né, por conta do trabalho, das condições que ela vivia, mas depois ela tomou fôlego, se reorganizou, veio para a mentoria, começou de novo, ela eu quero começar de novo, ela fazia, né, se espalhava, fazia um monte de prova, e a gente deu uma filtrada ali, uma direcionada ali, muitas provas, mas de maneira estratégica, não do jeito que ela vinha fazendo, sem planejamento, não teve outro resultado, gente. Isso aqui é só um dos concursos que ela passou. E aí, enfim, tem várias outras situações, como eu disse para vocês, não adianta, né? Eu não vou ficar aqui horas, então não vou ficar aqui muito tempo. Vocês podem ver tudo lá no meu Instagram, tem várias. Se elas conseguiram, né? Se eu conseguir, o que é que eu acho que vocês também podem, gente? Porque aqui ninguém, nenhuma dessas meninas, nem eu, não somos gênias, não temos o QI avançado, inteligência absurda, não, não é isso. É você ver uma pessoa que já conseguiu e saber como é que ela fez. E aí você tenta adaptar a sua realidade, porque cada um tem a sua realidade, e fazer o seu planejamento e colocar isso na mira e não deixar nada te desviar. Você pode até parar, descansar, tomar fôlego, dá vontade de desistir, chora 2 dias e volta, tá certo? Volta, respira, porque quantas vezes eu já pensei em fazer isso, parei, mas voltei, porque eu pensava, né, no que eu queria. E digo para vocês, vale muito a pena, viu? Depois que a gente passa, você vê que valeu muito a pena não ter desistido, tá? O percurso que você pode fazer aí, né? Quem quiser, fique à vontade de tirar print. Isso aqui foi o que eu fiz, tá certo? Claro, como eu disse, demorou um pouco mais, porque eu fiz todo o trabalho sozinha, tá? Mas a primeira coisa, você precisa definir os concursos do seu interesse, foi o que eu fiz. Eu fiz uma lista, né? Fui pesquisando e fiz uma lista dos concursos que eu queria. Tá pensando, você tem que pensar se você quer fazer municipal ou não, ou se o municipal vai ser uma escada, né? Porque eu tenho mentoradas que elas são aprovadas, né, nos concursos municipais, assim, porque elas estão sem trabalho, então a prioridade delas é serem concursadas. Então, toma posse no concurso X, mas está mirando ali o Y. E eu tenho outras que não, não, eu vou continuar na situação que eu estou, eu vou aguentar, porque eu só quero tomar posse no concurso fim mesmo, não quero um intermediário, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa, se pode ser na sua cidade, se você pode viajar, se pode ser outro estado, se pode se mudar. Pensar em tudo isso, escolhe o seu concurso, depois você faz o seu plano, né, que vai ser um cronograma, você vai pegar lá o edital do último concurso, vai ver o que é cobrado, dá uma olhadinha, pesquisada na banca, e vai fazer o seu cronograma. O que é o cronograma? Você vai pegar o tempo de estudos que você vai planejar, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano, né? Tem edital aberto? Não tem edital aberto? Se tiver edital aberto, pega lá todos os assuntos, divide ali, né, por dia, até a data da prova. Lembrando que tem que deixar a programação de revisão, a programação de resolução de questões periodicamente de cada assunto. Elaine, é muito difícil organizar isso no cronograma. Como é que eu fazia? Eu tirava um tempo ali do sábado para resolver uma bateria de questão, e às vezes no domingo eu revisava isso tudo referente aos assuntos da semana. Dessa forma, era mais fácil de controlar. Elaine, mas sei lá, que instrumental eu posso utilizar? Quem precisar, me manda mensagem lá no meu Instagram. Se você vai lá no meu direct e escreve planejamento, não, perdão, mentira, presente. Agora que eu me lembrei. Vai lá no direct, que tem uma automação lá, você escreve presente,
que você vai receber. Um formuláriozinho que vai te ajudar a dar um norte, tá certo? Uma força, mas que ajuda muito, na verdade. Eu estou até diminuindo isso, porque realmente é um materialzinho bem bacana, tá? De planejamento. Feito isso, né, não é um cronograma, é um planejamento, tá? Elaine, eu quero cronograma. Lá no link da minha bio, para quem não sabe, né, tem gente que não sabe o que é o link da bio, né, a gente não sabe tudo, mas é aqui, ó, onde tem dizendo aqui, né, falando quem eu sou, tal, tal. Aqui embaixo tem uns links, se você clica, tem um produtinho que é ali, né, baratinho. Também tem lá planejamento, mas assim, qualquer coisa me manda mensagem, tá? Mas vai lá no direct e digita presente, que você vai receber pelo menos um planejamento. Para fazer o cronograma, como eu disse, você tem que dividir ali os assuntos, o seu tempo de estudos, quantas horas você tem de estudos por dia? 2, 3? Se o edital estiver aberto, você tem que ver se 2 horas vai ser suficiente, se não, então tem que se organizar mais ou menos, tá? Ela não precisa começar bem grande, fazer 8 horas de estudos, 6 horas de estudos, não, começa pequenininho, nos primeiros dias, tá? Eu tenho mentoradas ali que eu vejo que elas têm ali, estão com muita dificuldade de organização, ou têm muita dificuldade com procrastinação, muita dificuldade, enfim, de se organizar. Então, a gente começa pequenininho, depois a gente vai aumentando. O importante é você começar, tá certo? E aí, você vai dosando ali sua rotina, vai seguindo. O próximo passo é você definir os materiais de estudos. Como assim? De onde é que você vai estudar? Questão social, né? Enfim, as matérias, português. Qual vai ser o material que você vai utilizar? Serviço social, informática, direito. Vai definir os seus materiais. Livros, enfim, artigos, de onde é que você vai resolver questões, qual vai ser a plataforma, o que é que você vai fazer para resolver questões, como você vai acessar questões para resolver, né? Provas anteriores, então essas coisas todas você tem que ter tudo pensado. Ah, Elaine, eu tenho que parar para fazer isso tudo sim, porque essa parada que você vai dar no início, para você organizar e o seu plano, vai te ajudar muito lá na frente, tá certo? Repetindo, isso aqui é para você fazer sozinha, se você não tem, né, como investir agora no acompanhamento, se quer experimentar essa forma. Para você que já testou sozinho e não deu certo, aí tem outra opção que já vou mostrar. Então, faça o checklist, né, de tudo que você vai precisar. Então, confira, né, tudo alinhado aqui com a sua rotina. Se você é casada, tem que falar com seu marido, né, olha, se tem filho, ó, vamos revezar aqui o horário, né, considerar a hora que o filho está na escola, que não está, falar com sua família, falar com amigos, né, quantas vezes eu deixei de ir para algumas festas, algumas coisas, que naquele momento, com o edital aberto, eu não tinha como ir. Então, você tem que ter uma prioridade, tá certo? Tem que ter uma prioridade. Então, eu quero que você pense nisso, qual é a sua prioridade. E aí, quando a gente conversa com as pessoas que moram com a gente, né? Ah, mas só vive no quarto, ah, mas você só estuda. Então, a gente tem que conversar com essas pessoas, tá certo? No caso, eu conversei com meu marido, né? E também com minha filha, ele me ajudou muito, sem ele eu não teria conseguido, tá certo? E, enfim, é isso que você precisa fazer, tá? Na medida do possível. Nem todo mundo vai conseguir ter um suporte, mas olha, tem jeito para tudo. E cada mentorada que chega aqui, cada história, mas a gente acha uma solução, tá? E aí espero que você consiga também achar. Faz o checklist de tudo, todos os passos, né? Tira print aí desse mapa e inicia o seu projeto, tá? Começa o projeto. Elaine, me perdi, começa de novo. Ah, estou com dificuldade numa etapa, em outra. Lá no meu Instagram não falta direcionamento, sugestão, qualquer coisa me manda uma mensagem por lá. Aí eu posso dar também uma ajudinha, tá? Uma forcinha, ficou com dúvida aqui em alguma dessas etapas, não tem problema. Me chama lá no Instagram. E tem a opção com a minha ajuda, tá certo? Segurando a sua mão, te direcionando. Com a minha ajuda, o que é que você vai ter? Em vez de você fazer todo aquele mapa, eu vou fazer para você. Então, eu vou tirar o trabalho, o peso dessa preocupação dos seus ombros e vou trazer para mim. Observe que é muito trabalho aqui do bastidor, tá? Então, com a minha ajuda, eu que vou fazer seu planejamento, eu que vou fazer suas metas, né? Eu não sei se você tem 2 horas, 3 horas de segunda, na quinta você não pode, que faz o curso, que tem alguma coisa em casa. Eu não sei como é que é o seu fim de semana. No sábado, às vezes, você trabalha, mas no domingo dá para tirar um tempinho ali para estudar. Então,
as metas são individualizadas, cada uma com sua rotina. E isso aqui é muito importante, porque quem faz as metas sou eu. Então, quem entra na mentoria sabe que eu dou um plano ali de alguns dias iniciais, e depois, ali de mais ou menos 8 dias, é que eu entrego o plano, né, acompanhando o que é que você cumpriu ali das primeiras metas. Depois eu entrego um plano, e então tudo que eu faço é pensando no que você me disse, no formulário que você vai preencher, tá? E nas conversas que nós tivermos, para que o seu plano ali vá sendo ajustado sempre que necessário. Direcionamento. Então, Elaine, eu estou na dúvida, eu faço esse concurso ou não. Elaine, esse assunto aqui eu não entendi. Tem outro material mais interessante para indicar, eu indico. Elaine, eu já tenho um cursinho, mas, por exemplo, não tenho professor, não estou entendendo muito bem com o professor de português. Tem um cursinho bom de português? Eu tenho, essa aqui, esse aqui, esse aqui. Elaine, eu tenho muita dificuldade, né? Com discursiva. Na minha mentoria tem aula, tem uma professora que dá mentoria ao vivo. E detalhe, ela é ex-consultora de bancas de concursos, só digo isso, tá? É nesse nível a mentoria. Então, esses encontros, né, ao vivo, essas mentorias aqui ao vivo, nessas mentorias ao vivo, são os nossos encontros comigo, ou com a professora, enfim, com a professora é um encontro por mês, comigo pode ser um ou mais, a depender da mentoria, tá? E acesso ali ao meu WhatsApp para tirar dúvidas, diversas, direcionamentos sobre o plano. Então, eu me coloco ali à disposição, na medida do possível. É óbvio, né, como eu disse, o planejamento, a gente precisa de tempo ali para organizar, para reajustar, e a plataforma que eu utilizo permite isso, tá? A plataforma permite isso. Então, assim, isso tudo está ligado à mentoria, né? Como eu disse, é a minha ajuda que é por meio de uma mentoria. Mas o que é uma mentoria, Elaine? Uma mentoria é um serviço. Assistentes sociais, a maioria, não estão acostumadas com isso, não entende, não tem esse nível de consciência, não sabem o que é a mentoria. A mentoria é um serviço, tá? De acompanhamento, onde o mentor, ou melhor, em que o mentor, a mentora, no caso eu, vou te assessorar para que você consiga o seu objetivo, tá? Quando você quer fazer um bolo, vou dar um exemplo. Quer fazer um bolo, e aí você tem um bolo que é difícil de fazer, muito detalhado, que ele pode queimar, mas é um bolo importante, porque você não pode queimar. Tem que ter ingredientes bons, porque não pode derreter, não pode isso, não pode aquilo. Enfim, você não vai lá no YouTube, você não vai lá e pesquisa uma receita, aí estuda, aí tenta fazer sozinha, mas aí o ingrediente não deu certo, a quantidade deu errado, mas você vai tentando. Mas você vai conseguir. Mas aí você vai ter que ler, vai pegar uma dica com um amigo, vai pegar uma receita não sei com quem, vai comprar um e-book de como fazer aquele bolo bem feito. Enfim, é todo um processo que você vai fazer sozinha, porque você quer acertar aquele bolo naquele ponto específico. Agora, se você contrata uma pessoa que é especialista naquele bolo, que ela já fez muitos bolos, que ela já ensinou muitas outras pessoas a fazerem esse bolo muito bem feito, concorda comigo que vai ser mais rápido, né? Que aquela pessoa ela vai disponibilizar o tempo dela para te ajudar. Então, é isso, a mentoria, né, tentei fazer aqui de uma forma lúdica para você entender, porque eu sei que você que está aqui pode não entender, ou você que vai assistir o vídeo, né, até a gravação depois também, a maioria não entende o que é uma mentoria. Então, eu preciso que você entenda que é isso. Então, ou você pode ficar ali dias, semanas, meses ali, no caso de concursos, anos e anos e anos e anos, porque concurso bom, concurso da área sócio-jurídica, gente, é muito difícil você conseguir ser aprovada com menos de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem mentorada que chega aqui com 7 anos de estudo, está 7 anos estudando. Então, não faz isso com você, não faz. 7 anos gastando material, comprando, renovando o curso, pagando inscrição, às vezes viajando, olha o quanto de dinheiro que você gasta, olha o quanto de investimento pessoal, de desgaste, de expectativas, sobe, desce, ano após ano. Eu não entendo porque você, né, muitos faz isso, eu não sei porque você faz isso com você, né, você que não sabe, não entende o que é a mentoria. Se você pode investir um valor, economizar muito, porque você vai fazer ali um investimento, né, direcionado por muito menos tempo, e conseguir mais rápido o que você quer. É difícil de entender, mas é porque eu entendo também que a mentoria não é uma coisa que todo mundo sabe ou conhece. E geralmente quem busca, quem procura é que está um nível ali mais elevado de consciência, é uma pessoa que sabe que precisa de algo que vai facilitar a sua vida, tá bom?
Então, né, em grandes, de uma maneira mais lúdica, assim, mentoria é isso, é você ir lá contratar o chefe que sabe fazer aquele bolo perfeito, ele vai parar o tempo dele para dedicar a te ensinar, a te orientar, e no lugar de você passar um tempão aprendendo, lendo e-book, vendo curso, vendo um monte de coisa, você vai aprender mais rápido, tá certo? Gastando, comprando um monte de coisa e se frustrando porque vai lá, coloca no forno, errou a temperatura, deu errado, começa tudo de novo, perdeu o material, perdeu o seu tempo. É isso, tá? A mentoria ela tem como principais objetivos acelerar a sua aprovação, isso aí não preciso nem dizer, tirar você do limbo, que eu imagino que muitos que estão aqui assistindo agora, ou que vão assistir a gravação, estão no limbo, eu tenho certeza que você está se sentindo assim, né? Muitos aí estão. Apontar o caminho mais curto e assertivo, tá? Não é milagre, não. Ah, contratei o chefe, mas você não vai fazer nada que o chefe está dizendo. Então, você tem que parar, chamar o chefe e dizer quais são as dificuldades, né? Quais são as dificuldades que você está tendo para esse chefe te ajudar? Ah, o meu forno, ele não está assim, então já sei, você faz assado, que ele vai dar certo, porque o chefe, ele já fez isso, ele já errou, já tropeçou, ele já investiu muito, né, financeiramente, ele já investiu o emocional dele naquele projeto, ele já chorou, já se desgastou para conseguir o diploma dele, só Deus sabe o que é que ele fez para conseguir chegar lá. Então, para que você vai ficar sofrendo sozinho? Ele vai te ajudar, tá? Então, ele já passou por tudo isso, não significa que você vai passar. Então, eu já passei por isso durante anos. Por isso que eu não quero que você passe, não precise. Vai te ajudar, né? O objetivo da mentoria é focar no que realmente importa. Então, ter foco no que importa, tá? Tem mentoradas que chegam, eu tenho isso, tem a plataforma, tem aquilo, tem que comprar mais alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, tá bom. Vamos focar no que você tem, vamos organizar isso aí e gastar sua energia com o que de fato vai fazer diferença na sua aprovação. E, gente, abandonar essa carreira de concurseira, que é isso que eu não entendo. O porquê que, né, muita gente fica 3, 4, 5 anos comprando um monte de curso, gastando dinheiro com inscrição, com viagem, e não resolve logo de uma vez. Sem contar que o investimento da mentoria é ínfimo. Não é nada, não é nada. Quando você tomar posse, oh, meu Deus, você vai ter ali, sei lá, 10, 15, 20 vezes ali de volta aquele seu investimento. Entende? Então, eu realmente não entendo, porque passar 4, 5, 6 ali nessa, a família cobrando, você estuda tanto e não passa, a pressão, né, a autocobrança, que eu acho que é o mais difícil de tudo, né, o adoecimento ali, o estresse, sendo que você pode ter ali, né, um suporte, um direcionamento, chegar mais rápido, tá? Elaine, chegar mais rápido, vai ser em 4 meses? Eu não sei, eu tenho, como eu disse, mostrei aqui no começo, mentoradas em 4 meses, o que elas não conseguiram em 5 anos, conseguiram em 4 meses. Tenho mentoradas que precisaram ali de um ano, a maioria, mas é um ano, gente, que passa ali em vários, mais de um, certo? Mais de um. Toma posse e aí depois já se tem umas que, não, estou feliz, era o que eu queria. Então, tudo depende, tá? Do seu objetivo, do nível que você se encontra, da sua disponibilidade, mas com certeza, um ano, né, que seja um ano, 6 meses, qualquer alternativa vai ser melhor do que a que você se encontra hoje, isso é fato, tá? E aí, como eu disse, é sobre poder escolher. Eu sempre, né, compartilho no meu Instagram uma coisa que eu gosto muito de falar. O poder da escolha. Você pode escolher. Tem mentorada que chega lá e esse concurso é um nível muito elevado, eu não consigo, eu não tenho condição. Eu falo para ela, qual é o concurso que você quer? Qual é o concurso que você quer? Esse aqui, esse cargo que você deseja, esse é o cargo dos seus sonhos? É ele que você vai conseguir. Vamos estudar para ele. Algumas, como eu disse, falam, não, eu quero ser concursada. Então, isso aqui para mim está perfeito. Está perfeito? Vamos, é isso aí. Não, eu quero cargo tal, tem que ficar lá, né, em primeiro lugar. Vamos, vamos. E é assim que elas conseguem, gente. Como eu disse, lá no meu Instagram tá assim, ó, de depoimento nos cargos mais difíceis do país. Nos mais difíceis do país. Então, eu espero, é isso que eu desejo, né, para vocês, que vocês tenham esse poder de escolha, de ficar com a família, de realizar os seus sonhos, né, de sair dessa carreira aí de concurseira e logo mudar para a vida de concursada, tá?
E aí, na minha mentoria, acho que é importante, né, destacar aqui alguns apontamentos. Eu uso plataforma automatizada, então você consegue ver a sua programação dessa semana, da próxima, seu progresso, né? A gente está atualmente com um desafio muito legal, é um desafio que faz muita diferença no seu processo de estudos, no aprendizado, na evolução, e ainda tem premiação. Essa plataforma é a melhor que existe, eu invisto muito nela, porque é o que vai facilitar a sua vida. Temos os encontros online, né, ali os que são sistemáticos, que acontecem ali em dias específicos, no mês, pelo menos 2, e temos alguns encontros extraordinários, que são as turmas ali que eu faço. Por exemplo, TJ Rio de Janeiro, vai ter um encontro específico da prova discursiva, ali para o TJ Rio de Janeiro. Você entende o nível de especificidade? Isso é que coloca minhas alunas no topo aí dos maiores cargos do país. Eu sei como fazer e eu sei como você pode chegar até lá. Seguindo tudo, não tem outra alternativa. Quem segue ali o direcionamento, segue o plano, está alinhado, está conversando, a gente está ali sempre aprimorando, não tem outra alternativa. Vai tomar posse. Vai ser só questão de tempo. Como assim de tempo? Algumas pessoas podem se dedicar um pouco mais, outras menos. Alguns concursos, o edital ainda não saiu, a pessoa está ali se preparando, quando sai, já andou bem. Outros ali não tem tanto tempo, então tem edital, vai fazer uma prova daqui a 2 meses, né, concurso enorme. Também não vai fazer milagre, mas, como eu disse, mais cedo ou mais tarde, não vai ser nesse, mas vai ser no outro. Eu ouvi uma frase, né, que até uma mentorada compartilhou comigo, que viu de outra pessoa, e eu não sei a autoria, mas se alguém souber pode me corrigir, me mandar mensagem, que eu dou os créditos. A pessoa disse, né, que, olha, você não se prepara para a prova, se prepara para o cargo, né? E qual cargo? O cargo que vai te dar todas essas possibilidades. Então, você tem que seguir fazendo prova. Como eu digo às minhas mentoradas, o seu trabalho é estudar e fazer prova, né? Estudar e fazer prova, até dar certo. Olha, pensa nisso, tá? Na minha mentoria, eu tenho aqui o direcionamento para discursiva, como eu disse, né? Mentorada minha tem que gabaritar discursiva. Se não gabaritar, eu já falei, fiz o que nem conheço. Não diga que foi minha aluna, porque se estudou direito, vai gabaritar. Não tem outro caminho, outra possibilidade. Como eu disse aqui no começo, a mentorada que nunca tinha pego uma caneta para fazer uma discursiva, fugia de concurso com prova discursiva e ficou em primeiro lugar na prova que ela fez, num concurso de TRE, pelo amor de Deus, concurso dificílimo, dificílimo. Então, não tem outro jeito. Por isso, eu quero reforçar essa oportunidade para você iniciar o seu projeto, né, sua mentoria, por meio da minha ajuda, com acompanhamento aqui durante 4, aqui faltou 6, eu escrevi aqui 6 meses. Tem de 4 meses, tem de 6 meses, depende do seu objetivo, pode ser com material ou sem, então assim, você pode usar o seu material. Chegam muitos mentorados que, eu já tenho curso tal, tá, beleza, não vou oferecer o meu, porque você já tem. O que importa é o direcionamento, é o que você vai fazer com ele. Material você pode ter 500, mas o que é que você vai fazer com esse material? E aí que entra a mentoria. Eu te aponto esse caminho. Lá e não tem material. Será que você não tem? Tem, facilita. E por um investimento ínfimo, o valor da minha mentoria, quando você adquirir com material, essa diferença você não acessa materiais no mercado. Não tem como com essa diferença. Mas como eu disse, se você já tem material, eu sempre priorizo usar o que você tem, tá certo? E as vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse, me manda mensagem, chama no WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai dar um jeito de me achar. Né? Essa gravação eu vou deixar disponível, vou deixar link aqui também quando disponibilizar na plataforma, né? Não sei em qual plataforma depois o pessoal vai acessar aqui a gravação, né? Você tá me assistindo agora. Eu vou deixar o link embaixo aqui, né, na plataforma, com os contatos, tá certo? Para falar comigo sobre essas oportunidades. E aí eu te faço a pergunta de novo, né? Por que adiar a melhor fase, né, da sua vida? Elaine, eu quero saber mais, eu quero, né, um contato. Você vai só me mandar mensagem, tá certo? Aqui, quem está aqui já tem acesso, já sabe como, né, falar comigo no WhatsApp. E quem não está aqui ao vivo, é só clicar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo para falar comigo, porque eu vou entender, né, o seu processo, com material, sem material, de 4 meses, 6 meses, qual concurso que você quer. E aí eu vou te indicar o que é mais interessante para você, tá bom?
e não perde isso de vista. Eu queria muito que você tirasse um print aqui dessa frase, né? Para você ficar sempre refletindo sobre isso. Por que adiar a melhor fase da sua vida? Qual é a melhor fase da sua vida? A fase que você pode ficar com a sua família, a fase que você pode ter uma boa remuneração, que você pode viajar, que você pode descansar, que você vai trabalhar ali muito, né, uma quantidade ínfima ali de 30 horas, né, semanais, a fase que você vai poder planejar suas viagens, fazer suas coisas, sua casa, comprar ali itens, né, materiais que a gente tem, todo mundo tem, né, esse desejo, a fase que você quer ter filhos, mas o seu trabalho, sua correria não permite, ou ficar mais tempo com a sua filha, sua família, enfim, eu não sei por que você adia isso em vez de logo resolver. Então, acho que é isso que você tem que refletir. Para que ficar adiando uma coisa que você já pode logo entrar, acelerar e resolver? Fica esse questionamento para você, tá? Se eu falei muito rápido, fui muito acelerada, me desculpa. Quem quiser me mandar perguntas aqui, pode me mandar aqui no chat. Quem quiser falar comigo no privado, me chama no privado. Né? Como eu disse, aqui tem o meu Instagram, @pausa-para-posse, tem o e-mail, né? Mas com certeza ali no Instagram fica mais rápido, mas principalmente quem quiser clicar aqui no link do meu WhatsApp, é só falar comigo. Tá bom, meninas? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou, né, encerrar aqui a gravação e vocês que estão aqui podem ficar que a gente, né? Se alguém tiver alguma pergunta aqui, eu vou responder, mas aí eu vou parar de gravar. E para você que está assistindo a gravação, de novo, a frase: para que você vai adiar a melhor fase da sua vida? Então, entre em contato comigo e sai dessa carreira de concurseira aí, de 4, 5, 6, 7 anos de não para concursos. Tá bom? Tchau.